Se Deus quiser. Gustavo, primeiro, muito obrigada. Você sabe que com essa história de online a gente recebe convite de tudo quanto é jeito, né? E eu limitei. Eu só estou dando aula para quem realmente eu respeito. Você está aí na minha frente. Obrigado. Os serviços ligados à residência, ligados à escola. Excepcionalmente, eu falo com o laboratório, não é porque eu sou contra, eu sou super a favor, acho que tem que ter apoio da indústria, mas se eu for atender um, eu tenho que atender o outro, e de repente eu tenho uma lista, né? Então, saiba que eu estou aqui com o maior prazer, e porque eu respeito muito o seu serviço e seu serviço de residência. Muito obrigado. Tá? Então, vamos lá, deixa eu... Ó, me avisa se eu passar do tempo, hein? Porque eu gosto de passar do tempo. Não, você tem liberdade. Alguém para fazer pergunta, o Gustavo pode moderar, porque às vezes eu sei que não dá para ficar tudo ligado os microfones, né? Porque eu estou aqui com 2 cachorros, toda hora eles ficam latindo, então vocês não se assustem, viu? Então, o Gustavo pediu para eu falar a ceratite por acanthameba, que é um assunto bastante árido. Apesar de todas as ceratites microbianas, ela é a menos frequente, mas certamente o mundo inteiro, não sou só eu, a gente está vendo casos muito mais graves, ela está adquirindo um caráter bem de morbidade, né? E eu particularmente acho que a gente está vendo muito mais casos, a pandemia diminuiu bastante os nossos casos em geral, e surpreendentemente ceratite por acanthameba ficou igual ou aumentou, né, nas nossas estatísticas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, porque eu mostro muita droga, né, só para vocês saberem. Então, olha, rapidamente, todos vocês sabem que a ceratite por acanthameba praticamente não existia. Houve só 2 casos na literatura antes do primeiro outbreak, do primeiro surto de acanthameba, os 2 em 1975 e 74. Então, ela realmente não existia, né? Até que lá para 1986 começaram a notar alguns casos nos Estados Unidos. O CDC notou 24 casos reportados, mas aí a Ocular Microbiology Immunology Group olhou entre os seus associados e de repente viu que tinha 208 casos, né? Então foi uma explosão, houve alguma mudança no meio ambiente e no usuário de lente de contato que fez com que a acanthameba aprendesse a fazer úlcera de córnea, né? Então, aqui no Brasil, o nosso primeiro caso foi em 1987, né, descrito pelo nosso grupo, e atualmente na Escola Paulista nós estamos com mais de 500 casos. Eu, sinceramente, acho que a gente só perde em número de casos para Londres, que é uma verdadeira casa da acanthameba. Eles têm muito caso em Londres, né? A gente está participando de um multicêntrico. Eu, humildemente, coloquei 5 casos novos por mês. Londres colocou 20 casos novos por mês, né? Novos, quer dizer, sem tratamento, sem nada. Então, eles são ainda os número 1 da estatística, né? Bom, ela é um protozoário, ela é o protozoário mais frequente no meio ambiente, ela é de vida livre, isso quer dizer, ela não precisa de hospedeiro para se multiplicar, ela é extremamente disseminada em qualquer, por exemplo, essa sala, onde vocês estiverem, vocês vão ter uma quantidade enorme de acanthameba. Se a gente medir sorologia, em uma grande parte dos seres humanos, 80% entrou em contato de alguma maneira, bebendo água, nadando numa piscina, que não quer dizer nada que tenha a ver com a ceratite por acanthameba, né? No imunodeprimido, ela faz um estrago enorme, né? Ela pode dar infecção de cérebro, pulmão, útero, e aí vai. E aí houve essa grande exceção, que é a ceratite, que a pessoa não precisa ter nenhuma imunossupressão, ela não precisa ter absolutamente nada para adquirir a infecção, né? Então, a gente está fazendo 35 anos, e claro que a gente percebeu que a acanthameba não é nem um pouquinho burra, ela é muito inteligente, ela tem vários mecanismos para escapar de tratamentos e de outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, infelizmente, a gente começou a se deparar com um micro-organismo muito, muito severo. A gente aprendeu a tratar? Sim. Esses são casos todos, quando não for caso da Escola Paulista, eu falo para vocês, mas esses são todos casos nossos, casos considerados graves, que a gente conseguiu um sucesso razoável. Um paciente desse aqui, eu estou apontando para vocês, com uma lente escleral, chega facilmente a 20, 25. É claro que os outros, a gente tem que fazer um transplante lamelar, algumas coisas, mas pelo menos salvou, né? Vocês vão ver que alguns olhos a gente não salva, né? Ela é uma infecção desafiadora
por vários motivos, né? Então, esses são, por exemplo, casos de insucesso, né? Esse aqui principalmente é uma paciente que a gente perdeu completamente o olho, né? Precisou enuclear. Por que que ela é desafiadora? Primeiro, porque ela tem uma forma cística, que é uma forma de resistência, e ela realmente resiste muito, né? O trofozoito, ele tem essa capacidade de se multiplicar dividindo, né? Ele faz o que chama fisão binária. Então, 1 viram 2, 2 viram 4, 4 vira 16, é uma progressão geométrica, né? A gente tem foto até de trofozoito 1 dando 3, né? O cisto é muito resistente a vários antimicrobianos, a temperaturas altas de calor, baixa de frio, e ele é o que provavelmente dá as complicações maiores de infecção, né? Essa é a fisiopatogenia dela. Antigamente a gente achava que precisava de uma abrasão corneana, uma porta de entrada, hoje a gente já sabe que não precisa. Ela tem uma enzima que rompe o epitélio corneano, e aí ela entra, ela passa o epitélio inteiro, e quando ela chega no estroma, ela vai lançando várias colagenases e vai fazendo uma degradação, e ela gosta de ir para camadas mais profundas da córnea. Por isso que a gente vai aprender que quanto antes fizer o tratamento, melhor, porque a gente sabe como é que funciona tratar uma cantameba que está aqui em cima, mas a gente não sabe muito bem se responde aos medicamentos tão bem quando ela estiver aqui embaixo, né? E esse slide, que é de 2006, ele dizia que a cantameba não se tornava intraocular. E hoje a gente já sabe que ela causa endoftalmite. Ela passa o endotélio íntegro e ela pode causar endoftalmite, né? Bom, lentes de contato mais relacionadas. A gelatinosa, provavelmente porque o número de pacientes usando gelatinosa é imenso, né? A gente tem casos com rígida, não são tão frequentes, mas a gente tem. Geralmente o anual, ele dá mais casos do que o descartável, né? Porque o anual vai só um ter pouquinho, mais doutora, eu vou exposição. pedir para... Tem alguém com áudio aberto, acho que é tem alguém Betina. eu vi. Pessoal, por favor, avisa ela aí para fechar o áudio, porque senão fica... Eu não estou conseguindo desligar o dela. Acho que foi. Vamos lá, doutora. Então, anual tem mais exposição, a gente trabalha hoje com a hipótese de biofilme, né? O biofilme é uma estrutura que as bactérias formam, mas a cantameba se utiliza muito dela. Então, as lentes mais velhas, elas têm biofilme, e aí a cantameba se adere mais a elas, né? As descartáveis também tem, obviamente, né? Porque hoje em dia quase todo mundo usa descartável, e a gente tem casos descritos na literatura até de infecção por acantameba na descartável de 1 dia. Só que assim, o paciente nunca fala muito bem a verdade, a gente não sabe se estava usando realmente regime de 1 dia, ou se ampliou um pouquinho mais, né? Outros 2 importantes na fisiopatogenia da cantameba é a ortoceratologia. Então, quando um paciente faz ortoceratologia, ele tem risco de ter 2 micro-organismos, que é a Pseudomonas e a cantameba. Então, esses pacientes, eles têm que manter uma limpeza e um cuidado da lente excepcional na ortoceratologia. E agora, surpreendentemente, a lente escleral, que eu já apresentei nos Estados Unidos, publicamos no Contact Lens. E aí o pessoal que conhece a gente fala, não estou entendendo porque vocês estão tendo ceratite por acantameba escleral. Eu tenho um monte de adaptação escleral, inclusive em Inglaterra, e eles não veem, né? Então, a gente acha que dos vários fatores envolvendo a lente escleral, o culpado realmente deve ser o soro fisiológico, né? Porque você usa muito soro fisiológico para preencher a lente, e esses soros mais baratos, esses de garrafinha, eles contaminam muito rápido com a cantameba, né? Você deveria usar esses soros, deveria não, é obrigatório usar o soro fisiológico descartável, estéreo descartável, que é bem mais caro. Então, o paciente, às vezes, se sente limitado nesse sentido, né? Uma outra coisa, é muito fácil você fazer fricção, que é obrigatória em qualquer lente de contato, numa lente gelatinosa, numa lente rígida. Na lente escleral, aqueles 15 segundos que a gente manda fazer fricção, conta até 15, né, raspando com a solução multipropósito, aqui é mais, é 20 segundos, é difícil porque ela é profunda, mas tem que ensinar a fazer, né?
Outro problema é que a solução multipropósito, você tem que encher completamente o porta-lentes, né? E a quantidade de solução que você gasta também é muito maior, que pode ser um custo. Na escola, a gente tem positividade de acanthameba na ventosa. Então, o mesmo cuidado que você tem de ferver o porta-lentes, a caixinha porta-lentes, e de eliminar, jogar fora a caixinha, você tem que seguir a mesma coisa com a ventosa. Você não pode expor nada no sistema de cuidado de lente com água. E o pessoal lava muito a caixinha, o porta-lentes, e a gente descobriu que eles também lavam a ventosa com água de torneira. Não pode, tem que lavar com a solução multipropósito. E ainda dentro da fisiopatogenia, a gente acha que essa grande piscina aqui de soro fisiológico, a uma temperatura corporal, né, de 37 graus em média, também pode predispor à multiplicação da acanthameba, que ela pode se multiplicar mais rápido e aderir na lente, e no próximo uso ela pula para a córnea, né? Então, a escleral no Brasil está sendo um problema que não está sendo visto em nenhum lugar. A gente publicou 3 casos, agora a gente está com quase 20 casos de acanthameba em lente escleral. E o pior, viu, Gustavo, é que a gente está vendo muitos casos bilaterais no uso de lente escleral. Bom, exposição à solução e águas contaminadas é o número 1 de fator de risco. Por exemplo, o paciente lava muito bem a mão e vai mexer na lente. Não adianta, porque essa gotinha aqui de água pode estar com um monte de acanthameba. Então, você lava muito bem a mão e você enxuga muito bem a mão. Não pode ter uma microgota na sua mão, né? Não pode lavar a caixinha na água de torneira, tem que lavar com a solução multipropósito. Não pode usar a solução fisiológica de nenhum tipo que não seja descartável. E para os nadadores profissionais, o que a gente faz é usa a lente One Day, ou quem pratica natação, usa a lente One Day, entra na piscina, nada, sai, joga fora. É um custo, mas é te salvar de um verdadeiro calvário, que é o tratamento de acanthameba, né? No não usuário de lente acontece, mas geralmente são os motoqueiros que não usam a viseira e bate insetos, né? Qualquer trauma com material orgânico pode trazer a acanthameba, né? Exposição a águas fortemente contaminadas, então essas caixas d'água que tem principalmente em sítios e que elas ficam expostas à temperatura mais alta e não são limpas com a frequência que devem ser, elas podem ser um fator de risco, né, para os pacientes. Imagina se for um paciente usuário de lente de contato, né? Bom, a gente tem que pensar em acanthameba. Qualquer alteração ocular no usuário de lente de contato, eu falo assim, pensa em acanthameba. Se não for, aí você relaxa, né? Por quê? Porque quanto mais cedo, melhor. Então, antigamente, a gente falava 3 semanas, hoje já caiu para 2 semanas. O paciente sentiu qualquer coisa, ele deve, e se for acanthameba, ele deve ser tratado com menos de 2 semanas de sintomas e sinais. O que é difícil, porque o paciente de lente de contato, ele tem um monte de sintoma e sinal. Então, ele acaba não procurando. Então, isso vai ser uma falha de quem adaptou a lente de contato, que quem adapta a lente de contato é o médico. Então, ele precisa avisar o paciente disso. E se ele tem uma equipe de apoio, ele precisa avisar a equipe de apoio para avisar o paciente e cobrar essa atitude do paciente. Sentiu qualquer coisa errada, tem que vir imediatamente para o oftalmologista, né? Porque quanto mais cedo, melhor. O atraso diagnóstico vai fazer o parasita penetrar mais profundo na córnea, mais difícil de tratar. E o único sucesso que a gente tem é você realmente fazer um tratamento bem cedo. E um erro diagnóstico brutal é o herpes, porque os colegas, eles veem esse aspecto, né, de linhas na córnea e já rotulam como herpes. E essas linhas, elas não são herpes, elas são pseudodendritos da ameba. Então, para a gente fazer um diagnóstico e tratamento precoce que dá o bom prognóstico, hoje a gente vai aprender a realmente evitar dos pacientes serem tratados tardiamente, né? Então, vamos lá, primeira coisa, essa foto do lado esquerdo é herpes. Por quê? Porque tem bulbo terminal, é uma linha contínua, aqui já tem até um aspecto de geográfica, olha o bulbo terminal, e aqui é
tipicamente um caso de acantameba. Linhas, quando vocês põem a fluoresceína, vocês vão ver que muitas vezes esse pseudodendrito epitélio está elevado, com uma certa facilidade para quem acaba vendo um caso, fazer o diagnóstico, não é para quem vê sempre o caso, você fala porque você vê sempre. Não, não é verdade. Por exemplo, isso aqui é herpes, bulbo terminal, aqui é uma dendrite geográfica, mesmo assim você tem bulbo terminal. Isso aqui é acantameba. Dá para a gente ver bem a diferença, né? Uma coisa que eu vejo, e eu estou tentando falar sempre que eu dou aula, existem colegas que não pingam corante vital. Em qualquer caso que entra no seu consultório, você tem que pôr um corante, você tem que pôr pelo menos uma fluoresceína, para ver um break-up time, para ver, e muita gente não põe. Agora, no caso da acantameba, é vital um corante, porque senão você vai achar que esse usuário de lente de contato tem só um infiltrazinho branco aqui, um pouquinho de epiteliopatia, mas não, ele tem um dendrito, um pseudodendrito típico de acantameba. Você fechou o diagnóstico, né? Bom, a acantameba, gente, ela nunca é uma doença explosiva. Ela é diferente, por exemplo, de uma pseudomonas. Estava trabalhando, começou muito a dor, isso era 10 horas da manhã, às 16 horas o paciente já está com cor desse tamanho. A acantameba começa devagar, então o paciente vai, se ele falar assim, não, eu não tinha nada, a semana passada começou tudo, aí você fala assim, mas me fala uma coisa, você estava colocando a lente e não sentia nada? Não, nesse olho eu punha a lente, irritava um pouquinho, eu jogava fora, mas aí eu ficava bem, voltava a usar, estava tudo bem. Só que na semana seguinte começou a irritar, você vê que tem uma história muito subclínica que o paciente não dá atenção e ela é preferencialmente uma intolerância à lente de contato. Quando a doença vai progredindo, o paciente começa a ficar com uma fotofobia muito significativa, lacrimejamento, hiperemia, edema de pálpebra e dor. A dor, ela é extremamente severa. Hoje mesmo, na Escola Paulista, a gente estava com uma paciente com as 4 classes de bloqueio de dor e a menina não conseguia ficar nem de pé, nem sentada, ela não parava. 24 anos, estudante de odontologia. Então, ela é muito severa. O paciente não come, não dorme, ele não consegue fazer nada. E não é uma dor do tipo queimação da medicação, sensação de corpo estranho, é uma dor que irradia, ela irradia para a cabeça, ela irradia para a mandíbula, ela é uma dor extremamente forte. O problema é que a ausência de dor não exclui. 50% dos nossos pacientes, quando você realmente tira a história, você vê que é mais queimação, fotofobia, não é aquela dor álgica mesmo do paciente de acantameba. Então, não excluam o diagnóstico de acantameba se não tiver dor, tá? Os achados de biomicroscopia começa, obviamente, com essas ceratopatias estranhas, né? Ponteadas grosseiras. O problema é que a hipóxia corneana que a lente de contato causa, ela também dá uma ceratite grosseira. Então, o diagnóstico diferencial deve ser muito importante. Se você tiver em dúvida, você acompanha o paciente muito de perto, suspende a lente, suspende qualquer medicação que ele esteja usando e vai vendo ele todo dia, né? Não deixando passar muito tempo, obviamente. É que agora a gente tem a confocal, tudo ficou mais fácil, né? Então, eu trouxe também uns pseudodendritos muito leves para vocês não esquecerem mais e não deixarem passar, né? Então, aqui, esse pseudodendrito, ele se confunde um pouco porque existe um pouquinho de ceratite tóxica, né? O paciente está usando, se eu não me engano, aqui, esqueci, mas era um aminoglicosídeo que a gente usava no passado. Mas, de qualquer maneira, ó, o pseudodendrito está aqui. Ou aqui é um pseudodendrito muito delicado, muito pequenininho. Ah, mas professora, não tem o pseudodendrito do usuário de lente de contato? Claro que tem, que é um pseudodendrito que é secundário à hipóxia e à reorganização do epitélio. Mas, por exemplo, o usuário de lente de contato,
com tudo isso que eu estou falando para vocês. Aparece um formato desse, você vai supor que é um pseudodendrito do uso crônico de lente de contato? Não, você vai supor que é uma cantameba. O mínimo é pedir uma confocal. Não tem, é raspar. Pôr na lâmina e pôr na cultura, para você ter certeza, né? E esse, por exemplo, que você não precisa nem pôr fluoresceína, porque você vê que ele está totalmente dicotomizado, né, esse pseudodendrito. Então, não pode errar. Pseudodendrito não pode errar. Outro que não pode errar é a ceratoneurite. Então, por exemplo, podem ter ceratoneurites muito declaradas como essa, ceratoneurites muito declaradas como essa daqui, mas você pode ter uma ceratoneurite, por exemplo, nessa criança, que é usuária de lente de contato escleral, porque ela tinha um ceratocone avançado, com vários achados, que se o oftalmologista não tiver aquela regra de dividir em 4 a córnea, aí você olha um quadrante, outro quadrante, você deixa passar uma ceratoneurite bem discreta, tá? De qualquer maneira, um paciente usuário de lente escleral que chega com esse quadro, ele vai ser raspado, ele vai fazer cultura, ele vai fazer esfregaço, mas você já sabe que ele vai ter, que ele é acantameba, então ele já sai do centro cirúrgico, essa criança em especial, porque a gente precisou sedar, porque ela era muito pequena, né, para colher, já sai usando a medicação. E existem esses casos graves, esse é um paciente bilateral, lutador de essas artes marciais aí, tô cansada, por isso que eu não tô lembrando. E ele pega ceratite por acantameba bilateral nas vésperas das Olimpíadas passadas, né? Por sorte, no dia que ele estava na Escola Paulista, tinha uma pessoa muito diferenciada lá, e ele era bem sem condições financeiras, pagou todo o tratamento do menino, e ele respondeu muito bem. Olha que ele tinha PK, hein, que é um sinal de gravidade na acantameba. Ele respondeu muito bem e acabou podendo lutar, né? E claro, existem essas coisas absurdas, né? Que é a córnea apinhada de ceratoneurite, e com uma evolução de menos de uma semana, com uma piora muito grande dos infiltrados, né? Que aí são casos desesperadores, né? Que a gente acaba sofrendo junto com o paciente tudo o que ele sofre, né? Bom, o infiltrado em anel, típico, né? De novo, até o usuário de lente de contato que chega com infiltrado em anel, você pode pensar em tudo, toxicidade, ele usou colírio anestésico, que está proibido, mas você tem que pensar em primeiríssimo lugar em acantameba. O recado desse slide é que a grande maioria é central, mas existem exceções periféricas. A grande maioria fecha o anel, mas existem pacientes que fazem uma semilua. Então, se você não prestar atenção, você deixa passar essa semilua. E cuidado quando você faz a lâmpada de fenda, porque se você fizer um corte largo e não prestar muita atenção, você deixa passar um anel fluido, né? Porque você não fez uma reflexão com a luz da lâmpada de fenda. Então, são pacientes, o usuário de lente de contato, quando ele chega, ele toma seu tempo. Não adianta você fazer um exame rapidinho, né? Lesões satélites, que a gente vê muito na fúngica, a acantameba faz demais. A diferença é que ela faz essas lesões mais arredondadas, maiores, né? Às vezes o anel está aqui embaixo e faz lesão satélite aqui em cima, com um intervalo muito importante entre essa lesão e a outra. Eu preciso pôr um slide disso para vocês verem. Os defeitos epiteliais, eles podem ser relacionados à toxicidade, como nesse caso, mas geralmente é o fato que eu expliquei, que a ameba produz enzimas e ela vai rompendo o epitélio e vai rompendo o estroma. E o epitélio não se recupera porque existe essa quebra toda hora da estrutura corneana, né? Então, você vê que é bem capcioso o defeito epitelial, né? Bem onde estão os infiltrados maiores da acantameba, né? Bom, fora isso, a limbite, né? Ela pode ser muito discreta, e a limbite, ela é um achado que ela aparece em qualquer fase da acantameba. Então, ela pode ser muito localizadinha, como ela pode ser 360 graus. Casos mais graves, você pode ter neovascularização, o componente de reação imune com reação infecciosa é que gera muito essa neovascularização.
Então, são pacientes que você tem que usar corticoide com muito cuidado, porque a cantameba fica muito virulenta com corticoide, mas não tem jeito, você tem que usar corticoide, né? Então, essa aqui é uma outra paciente, um anel exuberante, várias lesões satélites, quase formando um outro anel aqui na periferia, e um hipópio também muito exuberante, né? E outro caso aqui com hipópio mais discreto. Então, de novo, pelo consumo do estroma corneano, por causa das enzimas que ela libera, você tem afinamento corneano e pode ter até perfuração, né? Nos casos de perfuração, existe uma controvérsia na literatura, alguns acham que perfurou é melhor já transplantar, porque a cantameba já entrou na câmara anterior. Eu pertenço ao grupo que a gente prefere colar, uma colinha bem fininha, bem localizada no local da perfuração, para não impedir a penetração dos colírios no resto da córnea e continuar tratando mais um pouco, né? A cantameba, quando entra na câmara anterior, é uma batalha quase perdida, né? Então, não vai fazer muita diferença se eu tratar um pouco mais para tentar tirar esses micro-organismos e depois fazer uma cirurgia, um transplante terapêutico tectônico, né? Bom, desgraça pouco é bobagem, né? Então, a gente já conhece que a cantameba, ela causa pitose, a gente acredita que seja uma inflamação crônica do elevador da pálpebra. Então, esses pacientes saem com pitose, quando eles curam, eles ficam muito revoltados, porque a pitose é uma coisa que chama muita atenção, né? Então, alguns pacientes, a gente, quando está tudo bem, tudo curado, tudo em ordem, a gente até pode fazer uma cirurgia de pálpebra, né? Esses pacientes também fazem dacrioadenite, então quando vocês veem essas elevações aqui, na verdade é uma inflamação imunológica da glândula lacrimal pelo cisto e o trofozoito que estão na córnea. Você não consegue achar na glândula lacrimal a cantameba, ela permanece na córnea, mas ela inflama a glândula lacrimal. Então esse é um achado que eu vejo razoavelmente frequente. Inflamação do segmento posterior, então às vezes você consegue curar, fica tudo bem, faz transplante, o paciente não enxerga. Aí você vai ver, tem áreas de cicatrização em toda o polo posterior, mácula, e que esses pacientes acabam não enxergando. A esclerite, ela é também uma reação imunológica da córnea. Há publicações mostrando isolamento do parasita na esclera, mas são pouquíssimas publicações que abordam isso e não é assim totalmente aceito, né, na literatura que ela esteja. Mas eu sinceramente acho que dependendo do caso, sim, ela pode contaminar a esclera, apesar de eu não ter nenhum caso isolado da esclera, né? Então, hoje a gente já sabe que ela causa endoftalmite também, que são casos muito drásticos, e oftalmia simpática, que infelizmente, se forem olhos crônicos que ficaram com a cantameba 1, 2 anos, acaba simpatizando o olho contralateral e dando uma uveíte simpática, né, que é uma tristeza. Bom, a esclerite, o que ela tem de ruim é que ela consome muito esclera. Então, esses pacientes ficam com o olho escurecido, isso quando eles não fazem ectasia do tecido uveal, né? Então, por exemplo, esse é um paciente da escola, que é um caso de ceratite por acantameba muito severo, que já iniciou com uma esclerite com necrose, isso daqui está tudo amolecido. E essa é uma outra paciente nossa também da escola do Paraná, que não tinha nem uma ceratite muito clinicamente muito severa e já começou com esclerites gravíssimas. Olham o porte da inflamação escleral que ela está tendo, né? E essa, no final das contas, precisou transplante dos 2 olhos, porque ela era cantameba bilateral, os 2 olhos com esclerite. Isso aqui é ela depois dos transplantes, olha o que ela perdeu de tecido escleral, que é uma coisa que sempre assusta, né? Eu estou com um paciente na atualidade, um advogado, que ele não conseguia mais nenhuma atividade social, porque essa aqui está uma cruz de afinamento, ele tinha 4 cruzes, então o olho dele ficou muito enegrecido, mas enegrecido mesmo. Aí, como ele já está curado há um bom tempo, eu fui meio atrevida
e fiz uma tatuagem de esclera nele, tem que ser tinta vegana, não pode ter nenhum metal, não pode ser nenhuma tinta que vá estimular a inflamação da esclera, obviamente. Então, a gente traz dos Estados Unidos as tintas, tem só um lugar nos Estados Unidos que vende, e eu acabei colocando um pouquinho de tinta subconjuntival nele, e foi assim, água para o vinho. Ele voltou à atividade social dele, tudo. E tem áreas, eu já quero até avisar vocês, eu não acho que vocês devem sair fazendo isso, mas tem área que a conjuntiva gruda muito na esclera. Então, quando você faz a injeção, porque a gente, para fazer tatuagem de conjuntiva, eu não faço tatuagem para mudar a cor de olho de mocinhos e mocinhas, mas esses casos eu faço. E aí você faz um pouquinho só da tinta e com o cotonete você tenta espalhar subconjuntival para ficar uma coisa discreta, né? O dele a gente não conseguia porque tinha muita coisa aderida, mas de qualquer maneira acabou ficando bom, um dia eu mostro para vocês. E aí esses casos drásticos, né, quando começa a acontecer ectasia, se é um olho de prognóstico, eu faço transplante de córnea, eu não costumo fazer muito escleral, porque eu acho que o consumo é maior. São cirurgias bem difíceis, porque às vezes não é assim localizadinho, bonitinho, né? São áreas extensas, então você precisa fazer um enxerto grande, mas a gente vai tentando salvar. Se for um olho com prognóstico visual ruim, com pele muito fraco, aí é melhor já eviscerar, colocar uma prótese, que a estética fica muito melhor e o sofrimento acaba, né? Então, esse é um paciente meu que ficou com pele bem bom um bom tempo, fiz 2 transplantes de córnea nele, ele estava sendo tratado com úlcera fúngica, né? Chegou muito tarde, coitado, e eu fiz vários enxertos de córnea, de esclera, consegui segurar o olho dele até que ele perdeu pele. Aí a gente fez a enucleação e ele ficou super satisfeito pelo ponto estético, né? Mas a esclerite a gente trata com corticoide primeiro, anti-inflamatório não hormonal, não resolveu, a gente vai para prednisolona, não resolveu, a gente teoricamente vai para imunossupressão sistêmica, mas houve 1 ou 2 publicações de recidivas gravíssimas de acantameba quando você fazia imunossupressão sistêmica. E eu tenho um caso na escola que a gente conseguiu curar, teoricamente, a acantameba bilateral dele, só que as esclerites fora de controle. Aliás, esse já é uma dica, que se está fora de controle é porque talvez ainda tenha acantameba, e a escola a gente usa muito micofenolato, né? E aí, quando eu fiz a imunossupressão com micofenolato, ele abriu uma acantameba horrorosa, né? Em um dos olhos só, graças a Deus. Então, hoje em dia está muito mais restrita a indicação de fazer imunossupressão sistêmica. A endoftalmite é uma catástrofe, esses 2 pacientes são nossos da escola, então essa é uma paciente que chegou bem tardiamente para a gente. Quando foi fazer o transplante de córnea tectônico dela, porque ela não respondia a nada de tratamento, houve a extrusão do cristalino, então ficou uma câmara única, né, uma câmara única. E aí, durante o tratamento, ela estava enxergando um pouquinho, ela começou a perder visão, falou, não estou enxergando, não estou enxergando. Aí a gente viu que estava se formando um infiltrado, feito um lóbulo, atrás, praticamente atrás da íris, e olhando o fundo de olho, a gente já viu que ela estava com uma franca endoftalmite, né? Essa paciente, a gente atrevidamente fez medicamento intraocular, biguanida, tudo, mas ela acabou atrofiando, não acredito que foi por causa da medicação, ela atrofiou porque a endoftalmite era violenta, né? E tem alguma coisa mesmo com endoftalmite acantameba, né? Então, os pacientes imunossuprimidos, transplantados renais, HIV, eles fazem muita úlcera de perna, né? De pele. Então, a gente não entende muito bem, mas esses pacientes fazem endoftalmite endógena e olha onde ela para. Com endoftalmite endógena nos 2 olhos, e ainda em um com esclerite severíssima, né? Então, a gente não sabe muito bem, parece que tem uma atração fatal aí com o olho, né? Uma coisa que o Gustavo sabe, a gente tem, como ele falou, pacientes comuns. Quando você examina um paciente de acantameba, é importantíssimo você saber onde está a pupila e se a câmara anterior está profunda.
Então, muitas vezes, os nossos residentes e fellows, eles falam assim, mas como que eu vou ver pupila aqui, doutora? Como que eu vou ver a câmera anterior? Você manda o paciente olhar para baixo e sempre tem um lugarzinho que você consegue ver a pupila e consegue perceber que a câmera anterior está profunda, porque aí você pode continuar tratando e sem ter medo de fazer uma midríase, uma catarata, um glaucoma, que é uma síndrome relacionada à acanthameba, muitíssimo grave. Mesmo se você não tiver visibilização da câmara anterior, vamos pedir um ultrassom, um UBM, uma biomicroscopia ultrassônica. Então, para você acompanhar um paciente de acanthameba, você tem que estar muito munido de exames subsidiários. Oi? Eu vou te interromper só um segundo para essa síndrome que a doutora não quis mencionar é a síndrome de Freitas que a gente falou na aula do doutor Rodrigo Morissot, da doutora Patrícia Contarini. Essa é a síndrome famosa que a Denise, eu não sei por que ela não gosta de relatar que é a síndrome de Freitas. Mas eu tenho que falar, Denise, eu já falei para a Patrícia que tem que juntar casos e relatar pelo menos um caso e dizer, olha, é a síndrome de Freitas. Porque... Um dia, Gustavo, ó a Patrícia aí. Olha, ela está aqui, eu acho. Patrícia tem muito caso também com a gente, Alguém, né, tem que fazer isso, tem que publicar e botar o nome da professora Denise, né, Patrícia? Obrigada, Gustavo. Mas então, reforçando, não pode dilatar a pupila nesses casos, tá, pessoal? Não pode. Não Por quê? Porque senão você vai realmente... Na verdade, a gente já está sabendo que essa síndrome, ela é às custas de uma membrana inflamatória muito significativa na superfície da íris. Então, vai se formando essa membrana. Se você dilatar e formar essa membrana, ela não volta mais para o lugar, porque a membrana mantém ela tensa, ela puxada a íris. Então, a gente evita qualquer tipo de dilatação no paciente com acanthameba, principalmente a atropina, como o Gustavo bem falou. Tá? Então, gente, ó, por exemplo, esse é um paciente que o Sato me emprestou, extremamente bonito, né? Porque, ó, você está tratando uma paciente com acanthameba. A gente sabe que ela é grave, porque olha aqui os satélites grandes que ela já fez, né? Durante o tratamento, o que você faz? Com a lâmpada de fenda mesmo, você põe na pupila e vê se ela abre, se ela fecha, se ela abre, se ela fecha. E aí você vai indo tranquilo. Se você notar que essa pupila está abrindo, é a hora que você tem que intervir. Então, por exemplo, entre intervir aqui e intervir aqui, eu já vou intervir aqui. Porque aqui já pegou ângulo, já sinequiou ângulo, já é muito difícil de você reverter um possível glaucoma secundário. E olhem que vocês também têm que prestar atenção com essa dispersão de pigmento, porque conforme a íris vai sendo agredida, ela vai soltando pigmento. Então, se você sempre fizer a lâmpada de fenda e olhar direitinho, você já vai ver quando essa síndrome está se instalando. E aqui não tem jeito. É transplante penetrante. Se você quiser, você pode até fazer a catarata com céu fechado, porque esses cristalinos são intumescentes e geralmente quando você faz a rexis ele corre, eu diria 90% dos casos. Então, como esse aqui a córnea está razoável, você pode tentar fazer uma rexis pequena, fazer a faco, a céu fechado, aí depois que pôs a lente intraocular, aí você abre o penetrante e começa todo um ritual que eu vou mostrar para a gente botar essa íris no lugar, né? Então, a midríase, ela tem a característica de ter ectrópio uveal, justamente porque aquela membrana está puxando a íris, a dispersão de pigmentos, a catarata e o glaucoma, né? Então, ó, vou mostrar esse caso que acho que todo mundo já viu. Eu que tratei dessa médica, fico apavorada cada vez que eu vejo o que aconteceu com ela. Ela era uma médica psiquiatra que ficou meses usando Maxitrol, que existia o Maxitrol naquela época, por uma ceratite por acanthameba. Quando ela chegou na Escola Paulista, ela estava assim, extremamente grave, duplo anel, várias satélites, então muito grave. A gente começou a tratar e olha que belezinha, ela foi respondendo muito bem, até que ela fez uma midríase, começou a fazer midríase. Aí, apesar da gente colocá-la... só isso aqui que eu quero mostrar. Então, olha, é uma inflamação da face
anterior da íris, que acaba grudando na face posterior da córnea e oblitera todo o ângulo. E isso é um glaucoma irreversível, muito difícil de tratar. Apesar de nós colocarmos ela para transplante, logo que a gente percebeu que ela estava fazendo a crise, e fazendo fotocoagulação, botando tubo, ela acabou cegando nos 2 olhos e acabou fazendo uma falência de limbo dos 2 olhos, né? Ela está muito bem, obrigada, com a cegueira, ela é psiquiatra, enfrentou algumas coisas com o CRM pelo fato dela não enxergar e o sigilo médico, mas está bem. E ela sempre me permite contar essa história e mostrar as fotos dela. Então, esse glaucoma é um glaucoma refratário. Eu tenho vários pacientes que eu agradeço ao Tiago, Augusto, Ivan, aqui da escola, que eles fazem esses tratamentos malucos de endofotocoagulação, né, com a micropulsada, e a gente consegue controlar esses casos que chegam tardiamente para a gente. Diagnóstico diferencial, eu brinco, eu falo, nem tudo que reluz é ouro, né? Vou começar com esse aqui. Esse aqui é um advogado, um anel, não é um anel completo, é um anel que vinha daqui até aqui, mas parecia que ele estava completando. Se eu tivesse que olhar, eu ia rezar que ele tenha, afirmar piamente que ele era uma cantamebe, na verdade ele era uma úlcera fúngica por filamentoso, assim, pinhado de fungo. Não tinha uma ameba, era usuário de lente de contato, saiu de férias, não trocou a lente, ficou o mês todo de férias com a mesma lente, entrou em piscina, entrou em sauna, entrou em mar. Alguém precisa alguma outra história para cantameba? Não. Mas a cantameba é danada. Ela mimetiza outras infecções, né? E essa aqui é uma médica, quer dizer, sextonista de medicina, a mãe é médica ginecologista, ela tinha essa lesão, e esse POP exuberante, o que chamava um pouco a atenção nesse POP é que esse POP era fixo, né? Então, sim, ela era uma cantameba aqui, mas ela é uma úlcera fúngica também muito grave. Então, esses pacientes, eles fazem várias infecções, né? Outra que é muito frequente a gente ver, essas duas que eu falei para vocês, elas vieram juntas, né? Elas foram, a contaminação foi junta, dessa aqui esquerda e essa aqui à direita fúngica. Mas durante o tratamento de um paciente por ceratite com a cantameba, você pode ter ainda esse micro-organismo, né, que causa a ceratopatia cristalina, que são os estreptococos, né? Ainda a cândida pode causar também cristalina. Então, de repente, você vem tratando o paciente, aí cria essas lesõezinhas estreladinhas, né, para o nosso azar. Aí você tem que colher material e provavelmente tratar, além de tudo, com vancomicina, né? Essa é uma paciente muito interessante, ela começou a fazer midríase, eu combinei de fazer o transplante dela. Essa é uma foto da mesa do centro cirúrgico, porque ela morava fora, ela morava no Mato Grosso. Quando ela veio para fazer o transplante, ela estava com uma ceratopatia cristalina. Então, são casos que a gente vai, né, pegando. Bom, diagnóstico, Escola Paulista, a gente está assim, 99%, 90% com raspado corneano, esfregacicultura. Praticamente 100% com microscopia especular. Microscopia confocal, raramente a gente faz PCR, raramente a gente faz biópsia hoje em dia, né? Mas eu já aviso que sempre que vocês transplantam, vocês têm que pegar um pedaço do botão, eu digo um pedaço porque o outro pedaço vocês têm que mandar para o banco de olhos, que é uma cirurgia de urgência, né? E aquela parte da córnea que você retirou, você vai pôr em cultura, porque o resultado da cultura vai determinar o seu pós-operatório no transplante de córnea, né? Então, a gente não usa nada de corante sofisticado, é Gray Guinça mesmo, a gente usa bastante o Guinça. E aqui, por exemplo, é um quadro típico, né? A diferenciação da cantameba para células inflamatórias é que a cantameba ela é oca, né? Mesmo que ela esteja bem tingida, a gente vê que ela é oca. Isso aqui é um calcofluorite, isso daqui é o acridine, o laranja do acridine, ou acridine orange em inglês, né? A gente cultiva em agar soja, que é um agar abrasileirado, de uma pesquisadora excelente, que é a doutora Anete Foronda, ela desenvolveu o agar de soja, mas na teoria você usa um agar não nutriente e você põe uma camada de Escherichia coli, mata a Escherichia coli, é fácil matar, é só colocar um éter, fechar
a tampinha e o cheiro do éter mata a bactéria. E aí ela come essa bactéria, né? A cantameba, ela se alimenta de bactéria e na córnea ela se alimenta do ceratócito. Então, ela cresce muito bem, né? Então, PCR é uma sensibilidade excelente, uma especificidade excelente, mas a gente raramente usa. Aqui é que eu quero conversar com vocês, né? Então, a gente sempre usou a microscopia confocal para fazer diagnóstico, né? Então, um dos primeiros trabalhos é nosso, do grupo de microscopia confocal chefiado pela Mayumi Nakano, e a gente até, a Mayumi, com a esperteza dela, né, viu que alguns cistos de acantameba tinha esse formato de grão de feijão, e aí não tinha na microbiologia nenhum outro organismo que fizesse esse aspecto, então acabou virando patognomônico quando você achasse na microscopia confocal o cisto na forma de grão de feijão. Mas aí a microscopia confocal evoluiu muito, né? Então, não é mais pegar o resultado da microscopia confocal e falar assim, ah, tem cisto. Não é mais isso. Então, a gente diferencia hoje muito bem pela microscopia confocal um caso grave de um caso não grave. Então, caso grave, aparecem essas espículas que muitos acham que pode ser fungo, que é um diagnóstico errôneo. Na verdade, a intensidade da reação do fibroblasto na córnea acaba dando essas espículas. E o fibroblasto, ele é um formador de colágeno, então acaba dando esse aspecto aí dessas linhas, né? Um outro sinal de gravidade é o que tem nessa foto. Essa foto ela está apontando para um possível trofozoito, né? Que é uma raridade você ver dentro de uma microscopia confocal. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse aspecto em cadeia ou em aglomerados é um sinal muito de gravidade de acantameba. Então, quando você pega isso, você já vai dizer assim para o paciente, olha, lamento, mas você está com uma acantameba muito virulenta. Agora, olha isso aqui. Não tem muitos parasitas, né? Compara com isso aqui. Não tem. Mas tem uma cadeinha aqui. E, sinceramente, outra sendo formada aqui. Então, isso mostra que essa acantameba está multiplicando muito rápido. Ela multiplica e insista, multiplica e insista. Então, isso mesmo, não havendo um número grande de parasitas, é um sinal de virulência, sim, e você precisa alertar o paciente disso, para ele saber que o calvário dele vai ser muito maior do que de outros, né? E hoje em dia a gente faz um monte de coisa com a confocal, então a gente tem vários estudos medindo a quantidade de cistos que a gente vai diminuindo conforme a gente vai fazendo o tratamento. E a gente também, antes de fazer um transplante, a gente mapeia 360 graus para ver se tem cisto. De qualquer maneira, a gente faz a crioterapia, né, nesses pacientes, para tentar eliminar o leito que vai receber o transplante de um possível cisto, mas a gente mapeia a periferia para saber se tem pouco micro-organismo mesmo antes de fazer o transplante, né? Bom, a histopatologia hoje é muito difícil de errar, né? A maioria faz diagnóstico, mas a acantameba é muito estranha, porque vocês estão vendo que não tem reação inflamatória, né? Não tem polimorfo nuclear, e olha como ela gosta de ir para perto da DCM, né? Bom, tratamento, gente, tem que avisar que é um calvário, senão vocês perdem o paciente. E é duro que são pacientes jovens, que têm tanto vida social como vida de trabalho muito intensa. Então, eles vão ser colocados num ostracismo enorme, né? Então, o tratamento é clínico e é longo. Raramente você faz alguma coisa cirúrgica antes de 5 a 6 meses. A não ser que seja uma acantameba muito violenta e que aí eu provavelmente vou indicar tratamentos novos que não tem comprovação na literatura, mas que a gente está tentando hoje em dia com alguns casos graves que eu vou mostrar para vocês. Então, o racional do tratamento é você começar com bastante frequência, por isso que a gente faz 48 horas, 72 horas, 24 horas no relógio, para tentar acabar com todos os trofozoítos, para eles não insistarem, e aí a longo prazo, com uma frequência menor, para não causar toxicidade, para eliminar o cisto a longo prazo. Esse é o racional. Então, a gente começa
com um tipo de droga que é a bigonida, que só tem manipulação. A gente pode começar com 0,02 e chegar até 0,06. Então, vamos supor, o paciente chegou, eu faço uma confocal, ele tem todos os sinais de virulência. Hoje em dia, eu já começo direto com 0,06, porque eu sei que é muito grave. Não funcionou a bigonida, eu já pulo para a clorexidina, e se é um paciente que eu estava 0,06 de bigonida, eu provavelmente vou, no mínimo, começar a clorexidina também 0,06, e talvez chegar até 0,2. A segunda droga são as diamidinas, que é o Brolene, né? Brolene ou o Desomedine, que não é uma droga tão importante como é a bigonida. A droga mais importante é a bigonida. E aí sim, você começa de hora em hora, 24 horas no relógio, 2 dias ou até 3 se o paciente aguentar. Começa já com a bigonida, mesmo que você não tenha diamidina. Depois que a diamidina chegar, você começa. Mas você já vai começando a bigonida. Não perca tempo com isso, né? Porque essa manipulada fica pronta na hora. Então, de hora em hora, depois de hora em hora, das 8 à meia-noite, 7, 10 dias, depois de 2 em 2, também só dia, 2 a 4 semanas, e vai diminuindo, com o objetivo de ficar 4 vezes ao dia para um período prolongado, para eliminar os cistos, né? E sempre olhando a toxicidade, porque eu falo que a toxicidade é pior que a doença, então essa paciente foi uma lição para mim, ela chegou desse jeito na Escola Paulista, a gente parou toda a medicação, e aí ela estava ótima, ainda fiz uma cirurgia, o doutor Liang aqui da escola, o chefe da ótica cirúrgica, fez uma faco para mim que eu não conseguiria fazer de jeito nenhum, ele conseguiu fazer, pôs a lente intraocular em debag, porque estava fazendo uma intumescência do cristalino e estava fechando muito a câmara anterior. E ela ficou um tempão assim, até que ela não queria fazer transplante de nenhum, até que ela falou, doutora, agora eu vou fazer transplante. Aí nós fizemos um penetrante nela. Bom, então a toxicidade se interrompe tudo, e aí vê como o paciente se comporta. Se ele melhorou é porque já acabou a cantameba, se ele piorou, você faz uma confocal, você vê como ele está, e aí você reintroduz a medicação, geralmente só com a bigonida, que é menos tóxica, né? Infelizmente, 5% dos casos, você pode fazer o que você quiser, chamar até outras religiões, umbandista, tudo para rezar, e não adianta, você não consegue tratar. Aí entram, né? Você faz toda seu tratamento, né? Começa com 2 drogas, depois troca as 2 drogas, e assim vai indo. E aí chega uma hora que tem que fazer crioterapia e outros tratamentos experimentais, né? Que eu vou mostrar. Então, a crioterapia eu vou passar um pouquinho mais rápido. Esse aqui ele tem um anel e tem ainda essa recidiva grave. Então, a gente coloca a crio, deixa ela congelar. Isso aqui eu vou ser obrigada a dizer que eu não tirei mais rápido, porque a pessoa que ia instrumentar para mim não apareceu, então eu estava tentando pegar a seringa do outro lado, mas você deixa 2, 3 segundos, 4 segundos e tira, né? E aí você espera congelar, você joga o soro e tira, né? Então, geralmente, você programa o freezer para menos 50, menos 70. Eu nunca vi, são descritas complicações de falência do endotélio, falência de limbo. Eu já fiz vários, eu nunca vi nenhum nem outro. Então, eu sou muito confortável em fazer crioterapia, né? A crioterapia, além dos casos de recidiva e os casos que tem na periferia, eu vou fazer um transplante terapêutico, a gente também faz um divisor de águas para os tratamentos novos, né? Então, por exemplo, se os cistos estão mais que 300 micra, eu já parto para a crioterapia. Se os cistos estão acima de 300 micra, eu posso tentar o PDAT, que a gente vai conversar, para tentar eliminar, porque como crosslink, o PDAT, que é Photodynamic Antimicrobial Therapy, ele consegue alcançar até 300 micra, né? Então, eu faço a confocal e decido qual dos dois que eu vou fazer. O impávido, que é o mitelfosina oral, está com bons resultados nos Estados Unidos, né? Ele foi aprovado pelo FDA para colírio, mas o colírio não teve os resultados como a solução oral tem, então ela está
A gente usa, né, 50 miligramas, 2 a 3 vezes por dia, faz um mês e depois faz um outro mês. O problema é que uma caixinha do Impávido, que tem 28 cápsulas, ele custa nos Estados Unidos por volta de $14 mil. Então, a cada 2 semanas, você teria que ir lá e pagar $14 mil. Então, a gente está com um projeto na Escola Paulista de usar o Mitelforam, que é a solução líquida da mitelfosina, de uso veterinário. A gente submeteu para um farmacologista e ele disse que as características da droga são totalmente para uso em humano também, só que a gente não pode falar que a Escola Paulista está usando remédio de cachorrinho e gatinho para humanos, né? Então, a gente tem que aprovar e aí começar a usar. Mas a gente tem alguns pacientes na escola que conseguiram pagar usando com resultado razoável, mas 1, 2, 3 não dá para ter estatística, né? Bom, vou pular porque está indo muito devagar. Corticoide a gente só entra mesmo se for necessário. E se o paciente tiver melhora com 2 semanas. Não adianta você tratar 2 semanas, ele tem que dizer que ele está melhor, tá? Então, muito cuidado e nunca entre com corticoide forte, entra com corticoide mais diluído, né? Bom, como eu falei, as dores, a gente combina várias drogas, desde analgésico, anti-inflamatório hormonal, até opioides, e hoje a gente está usando muito a pregabalina e a gabapentina nesses casos muito graves. Eu gosto muito de usar a mitriptilina para o paciente dormir e já agir no central de dor, né? Mas a gente tem também um grupo que trabalha com dor e que assessora a gente. Bom, como eu falei, a gente faz uma média de tratamento de 5 a 6 meses e tenta evitar o transplante, porque as recidivas são enormes. Esse é um ortopedista que a gente tentou tratar da melhor maneira que a gente podia. Ele começou a fazer reação de câmara anterior, a gente desconfiou de endoftalmite, transplantamos em menos de 1 mês, ele já fez a recidiva em anel, levou em falência, transplantamos de novo com um pouquinho de hemorragia, ele é pseudofásico e ele ficou muito bem. Até que ele começou a enxergar, estava feliz, já estava tirando ponto, aí ele falou, doutor, embaçou. Aí na hora que embaçou, ele veio, ele estava com hipópio e já estava com esses grumos esbranquiçados, né? E é claro que a cultura dos grumos deu a cantameba. Esse eu acho que é um dos poucos casos da literatura que não perdeu o olho. A gente tirou a lente de intraocular dele, eu não estava no Brasil, quem fez a cirurgia foi a doutora Mina Serapião. Ela transplantou, no que ela transplantou a lente intraocular pulou, sumiu, ninguém sabe onde foi parar, e depois que a lente intraocular saiu, ele ficou ótimo, já está curado, já teve uma lente intraocular implantada secundariamente, com novo transplante, está ótimo. Então, o transplante terapêutico, só se tiver perfuração, só se for uma escleroceratite muito grande, só se tiver midríase, catarata e glaucoma, ou, por exemplo, esse paciente, que é um outro paciente nosso, que começou bem, foi piorando, olha o satélite aqui em cima, foi piorando, transplante terapêutico, né? Esse é um caso meu e do Gustavo, ele vai lembrar, aliás, é da Patrícia, né, Patrícia, o paciente de Barcelona, aí, esqueci, é que a gente viu na sua clínica, né, Gustavo? É da Patrícia Contarini. E aí esse paciente estava na Amazônia, aí veio para São Paulo, então acabei eu transplantando, acabou não sendo a Patrícia, mas ele tem um quadro típico de midríase, catarata e glaucoma, com ectrópio uveal, um cristalino super entumecido, mas a gente tem fé, né? Então a gente marca para não deixar astigmatismo numa catástrofe dessa, mas vocês veem que, ó, eu estou fazendo com muito cuidado a Rexis e corre, até que faz a famosa bandeira da Argentina, né? Mas a gente não desanima, a gente tira o cristalino, vocês vão ver o tamanho do cristalino dele, e na cantameba é interessante porque não fica resto, você não precisa aspirar nada, é incrível isso. A gente põe a lente intraocular, deixa eu acelerar um pouquinho, põe a lente intraocular, e o mais importante é você trazer essa íris, gente. Tem que fechar essa pupila muito, não pode deixar aberta, porque senão no pós-operatório, aquela membrana inflamatória que eu falei para vocês, ela continua tracionando a íris, e você precisa dar muito ponto, né? Vou mostrar aqui um caso para vocês. Peraí, deixa eu mais para frente. Ah, eu não pus.
Caramba, tem um caso que eu tiro as membranas da íris e é impressionante o que tem de membrana. Depois eu mostro um dia para vocês. Aqui é só para falar para vocês, eu vou correr um pouquinho, que a gente não faz mais transplante grande. Os transplantes devem ser suficientes para englobar toda a doença. Então, ela tem a cantameba, ela perfurou aqui, eu pus uma cola, e aí a gente faz a trepanação só para tirar a doença mesmo, porque se houver recidiva, você tem resto de córnea mantida e você consegue retransplantar, senão você vai para o limbo e aí acabou. Essa paciente, ela tinha uma pupila pequena, não tinha catarata, a gente conseguiu coisa bem. A crio eu já mostrei para vocês. Então, o crosslinking é ineficaz, porque ele não vai além de 300 micras de profundidade e parece que ele não consegue mesmo eliminar os cistos, mesmo se ele tiver com 300 micras, né? O crosslink pode impactar a penetração de drogas e talvez ele tenha uma ação na dor e no melt, né? O DAO que a gente tem que fazer só depois que houver cura, porque a cantameba, como a gente já sabe, ela gosta de profundo, então precisa ser o DALC para não deixar esse cistinho aqui, né? Mas nos casos de cura, a gente tem alguns casos com DALC muito bem, obrigado. E a novidade é o rosa bengala, né? O PDAT, que é Photodynamic Antimicrobial Therapy, que a primeira vez que ele veio à baila foi em 2018, com esse grupo do Oriente, e aí mostrando que in vitro talvez eles tivessem alguma ação. Na escola a gente faz um trabalho enorme com o RBPDAT, a gente não vê o resultado in vitro assim que anima, mas aí frente aos resultados principalmente do grupo do Amescoa, do Guilhermo, lá do Bascom Palmer, junto com o Jean-Marie Parrel, que é um desenvolvedor de novas tecnologias, eles estavam com um resultado bom. Então, a gente já está com 5 casos na Escola Paulista e coisas engraçadas. Tem paciente que a gente faz o PDAT, aí vai lá, faz a microscopia, estão lá todos os cistinhos. Mas o paciente vai se sentindo melhor. Então, talvez são cistos inativos, não sabemos. Estamos com os casos pouco tempo operados, né? Eu acho que eu vou parar aqui, porque agora é uma parte de prevenção e acho que vai tomar muito tempo. E aí a gente pode discutir com pergunta e resposta, tá bom? Para não ficar muito tarde para o pessoal. Excelente, muito bom. Acho que a Betina continua com o áudio aberto. Pessoal, avisa aí, por favor. Não, Gustavo. Tá, então vamos lá, só impressão. Gente, alguém tem dúvidas? Ou qualquer pergunta que vocês queiram qualquer fazer. Pergunta, enfim, agora é a hora. Agora é a hora para tirar todas as dúvidas, até de quem é usuário de lente de contato, viu? Exato. Ó, eu sei que tem um trabalho, não sei se está publicado da escola, e foi publicado recentemente até sobre a questão de dormir, a gente já sabe, mas tomar banho com lente de contato. Nossa, ótimo! Não pode, gente, hoje em dia sim. Exposição de água, qualquer tipo de água e uso lente de contato é proibido. Não pode tomar banho, não pode entrar em sauna, não pode piscina, não pode banheira, não pode mar, não pode lago, não pode nada. E isso se aplica à caixinha e à ventosa quando for. Então, não pode tomar banho com a lente de contato. E essa rotina tem um trabalho lindo em inglês, mostrando que quanto mais tempo você faz essa rotina, óbvio que maior aumenta a chance de você ter a cantameba. Então, não pode dormir com a lente de contato. E aí, assim, como é que a gente fala para o paciente que tem uso de lente de contato, até mesmo o descarte diário? Então, o descarte diário é o que eu estou tendo um pouco mais de medo, porque o paciente não cumpre o descarte diário. Ele acaba comprando a solução, ele acaba pondo. Então, assim, descarte diário ele pode pôr de manhã e tirar de noite, exceto quando é piscina. Mas o resto, ele continua não podendo tomar banho, ele não pode cronificar as atitudes dele. Ele pode entrar na piscina, mas ele saiu, tem que tirar. Isso é um problema com surfista, porque surfista surfa o dia inteiro. Então, eles põem a one day, mas eles ficam o dia inteiro com ela. Então, o risco aumenta. Então, seria, por exemplo, olha, você tem que usar 2 one day naquele dia.
Por exemplo, se ele for surfar o dia inteiro, eu mandar tirou, jogou fora, almoça, vai lá e põe outra. E lembrando, e a higiene, quando você vai lavar a mão para montar, gente, isso é um cuidado que eu vi aquele slide, foi ótimo. Assim, a mão molhada é um dos riscos que a gente está vendo mais frequentemente, porque os oftalmos não estão falando. A gente tem na escola um estudo que é assim, quem desenvolveu a cantameba e o controle, só que o controle tem que vir da mesma clínica, do mesmo lugar que ele compra na ótica, e a gente vê que tem diferença. Se você não usar tudo direitinho, não seguir todas as regras, um escorregão é o suficiente para você desenvolver essa doença.